produtor rural tem muita mania de querer jogar a culpa para alguma coisa. Eu vejo exemplos, por exemplo, de cria que não teve um resultado bom porque a pessoa do IATF não fez um bom trabalho. Eu vejo recria que não teve um resultado bom porque teve um sal mineral ruim. Aí de repente a gente vê pastos que não saíram porque a culpa foi de São Pedro, né? Não choveu bastante. E aí fez um confinamento e o ganho de peso não foi bom porque a fábrica de ração não vendeu uma ração boa. Manda o boi para o frigorífico, não rendeu bem porque o frigorífico tirou uma parte do resultado. Pessoal, se a gente sempre achar alguém para ser culpado, como é que nós vamos evoluir? Se a gente sempre tiver alguém para levar a culpa, a gente não vai conseguir assimilar o problema e pensar em cima dele e resolver esse problema. A gente vai sempre estar com esse problema. Uma das coisas que a gente vê bastante é pastagem, o pessoal reclamando que não tem pasto porque não está chovendo. Nós estamos aqui num exemplo onde desse lado nós temos uma área vedada, aqui uma nascente que a gente vedou, né? Então não tem animais aqui dentro. O que acontece na prática? Não tem animais, o capim, sem manejo nenhum, está saindo, está crescendo. Nós tivemos até agora pouco mais de 20 milímetros de chuva e o capim já está bonito, vistoso. Enquanto do lado de cá, né, nós temos uma situação onde o capim está bem pequenininho, não saiu. E aí o que a maioria das pessoas fazem? Ah, não choveu. Então quer dizer que a chuva caiu daqui para cá e daqui para cá não choveu? A gente olha muito esse exemplo na beira das estradas, né? Aonde você vê do asfalto até a cerca da fazenda, um capim alto, meio metro, 1,5 metro de altura, né? E dentro da fazenda praticamente sem capim. A culpa foi da chuva? Não, a culpa não foi da chuva. Porque no exemplo que eu estou mostrando para vocês, está chovendo igual, dos dois lados. Então o capim, ele vai sair se você fazer o manejo correto. Ele vai sair se não tiver boca em cima. Então você precisa de fazer esse manejo. Temos que lembrar também o seguinte, qual que é a velocidade de resposta do capim em relação à chuva? Não adianta você vedar às vezes 20 dias ou 30 dias. Às vezes você vai precisar de vedar esse capim 90 dias. Porque em alguns casos você tem resultado com 20 dias, outros casos você tem resultado com 90 dias. É simples. A gente pode olhar aqui e entender da seguinte forma. Um capim que todo ano você faz um manejo e que ele tenha uma parte foliar vistosa, com certeza a parte da raiz dele também está proporcional àquela quantidade aérea, né? Que tem para cima da terra, tem para baixo da terra. E quando você deixa um capim como esse sempre super pastejado, baixo, a planta, para ela não morrer, o que ela faz? Ela vai regredir a quantidade de raiz que ela tem. Olha só, se a raiz, que é o motor da planta, que vai sugar a água e nutriente do solo, para poder a planta desenvolver, ela é fundamental, um capim que tem a raiz profunda, ela vai dar um arranque, ela vai dar um resultado de rebrota muito curto, 20 dias, 25 dias, 30 dias. E um capim que tem a raiz prejudicada, que ela está em quantidades menores ou está mais rasa, o que vai acontecer? Você vai precisar de muito mais tempo para primeiro essa raiz desenvolver e depois fazer a parte aérea, chegando até 90 dias. Então o manejo de capim ele é muito importante. Outro ponto interessante que a gente tem que prestar atenção quando a gente quer fazer uma veda de pasto para poder o capim sair é a temperatura do solo. Como é que a gente vai ter noção se a temperatura do solo está ideal ou não? Através da temperatura ambiente, né? Uma forma da gente perceber isso que eu estou dizendo é o seguinte: mês de julho no centro-oeste a gente tem temperaturas diurnas e noturnas entre 25, 28 graus e às vezes à noite 10, 12 graus. E essa temperatura é desconfortável para a planta crescer. Então não adianta muitas vezes você irrigar nesse momento. Por quê? Porque você vai irrigar, mas a planta está em dormência. Ela não vai ter aquele crescimento, ela não vai ficar vistosa. E aí tem um paradigma que as pessoas falam muito assim: ah, eu tenho uma grama em casa, eu tenho uma pastagem aqui na porta de casa que eu estou irrigando e a água da irrigação não é boa. Aí de repente cai uma água de chuva e o capim sai. E as pessoas pensam, a água da chuva ela é diferente, né? Ela é muito mais potente, ela tem nutrientes, ela é abençoada. Lógico que a água de chuva é abençoada. Mas o que tem ao mesmo tempo? Para ter chuva,
você tem que ter as noites mais quentes. Olha que interessante, ao mesmo tempo que você tem noites mais quentes, e isso acontece no Centro-Oeste próximo de final de setembro, quando você não consegue dormir mais sem ar-condicionado, é porque a noite está muito quente. A noite quente, ela produz chuva. As chuvas são formadas, né, por essa mudança climática. Então, ao mesmo tempo que você tem chuva caindo, você tem a temperatura do solo mais quente, ou seja, tudo que a planta precisa. Então, a gente vai focar em querer um pasto que vai sair mais vistoso muito mais de setembro para frente do que antes de setembro, mesmo que caia uma chuva ou várias chuvas ou que você irrigue na época do frio.